Dando sequência ao estudo da comunicação na nossa disciplina de teoria da argumentação jurídica, a gente hoje vai falar sobre a teoria do discurso. E eu tenho para mim como a teoria mais importante que a gente vai utilizar em todo o curso, que é a teoria do discurso. É o ato de discursar, é o ato de exercermos aí a nossa comunicação de uma forma tão positiva, onde há uma interação das partes, onde o que a gente comunica, a gente fala, né, ela tem uma contrapartida de quem nos escuta. Então, é uma teoria de fundamental importância para o nosso estudo aqui da comunicação, certo? Mas, para que a gente compreenda essa teoria do discurso, como que ela se deu, a gente precisa entender a partir do que ela se deu, como era antes dessa teoria, ou seja, a origem histórica para a gente conseguir compreender ela, ok? Antigamente, pessoal, a linguagem, perdão, ela era utilizada como um mero instrumento de comunicação, né, por parte de um indivíduo. Então, quando um determinado indivíduo ele queria informar algo ou um desejo a uma outra pessoa, ele utilizava-se da fala. Só que este alguém que ouvia, que seria no nosso caso aqui o interlocutor, ele sempre exerceu um papel estritamente passivo ali naquela relação de comunicação, que na verdade não há uma comunicação, né? Somente no sentido informativo. A pessoa falava e ponto final. Como se eu dissesse assim, ó, né, hoje a aula é de teoria do discurso. Hoje está chovendo. Hoje está sol. Estamos passando por um momento difícil de pandemia, da pandemia. Ou seja, antigamente, a gente vivia muito sob um domínio de uma fala. Era uma fala pura e crua, em que o locutor ele era a peça-chave nesse esquema proposto. Então, tudo baseava-se na figura do locutor. Ele era o locutor, ele era a peça de maior destaque. Tanto que todas as funções da fala, elas eram bem definidas. O locutor, ele era bem definido, a mensagem bem definida, e o interlocutor também, mas naquele papel unicamente, estritamente passivo. Esse era o papel reservado ao interlocutor, de apenas receber a mensagem. Então aqui o papel preponderante era do locutor e o interlocutor ele apenas recebia aquela mensagem, sem conseguir formular nada de contrapartida, certo? Então, nós temos o locutor como sujeito central e nós temos a linguagem como instrumento em que ele utilizava para comunicar um pensamento dele, um desejo dele para o interlocutor, certo? Então, o interlocutor aqui, ele não exerce nenhum papel, ou, aliás, ele exerce o papel de receber aquela mensagem, ok? Só que o que acontece a partir daí, na nossa evolução? A sociedade, ela começou a fazer algumas indagações, né? Como, por exemplo, essa pessoa que recebe aquela mensagem, o que ela faz com aquela mensagem? O que ela faz com essa mensagem? Ela apenas, de fato, o papel dela é receber aquela mensagem. Como que ela elabora essa mensagem que ela recebeu? Ou não elabora nada, vamos assim dizer, né? E de que forma que ela reage, de que forma que esse interlocutor reage quando ele recebe essa mensagem. E também algumas indagações era se isso era suficiente. Será que isso era suficiente? Aqui nesse nosso contexto, isso era satisfatório nessa situação real de comunicação? Isso era satisfatório? O locutor exercer esse papel preponderante de comunicar?
e ficar por isso mesmo? Então, a partir dessas indagações, algumas teorias linguísticas, elas começaram a se movimentar a partir exatamente dessas indagações sobre a mensagem, sobre como que essa mensagem, sobre a mensagem, o interlocutor, obviamente, né? De como que essa mensagem, ela era recebida e o que esse interlocutor deveria fazer com essa mensagem. Então, algumas teorias linguísticas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a repensar ou pensar o papel do outro na comunicação. Porque os estudos eram sempre aqui, ó, sempre baseados na figura do locutor. E eles começaram a falar assim, não, mas vamos começar a pensar sobre a figura do interlocutor. Então aqui, vamos colocar aqui para baixo, ó, aqui, ó, a partir daqui, a partir de então, essas teorias começaram a incluir o interlocutor. Essas reações, esses movimentos, a gente começou a chamá-los de movimentos, né, da linguística enunciativa. E linguística enunciativa, vocês vão ver muito aí sobre enunciação de Suassuna, diz respeito, Ferdinand Suassuna, diz respeito a enunciados. E esse autor, o que ele fazia naquela época? Ele simplesmente incluía o sujeito e a situação, ó, o falante, que já estava, né, mais a situação. E o que essas teorias, e tem várias, mas aqui a gente vai estudar duas dentro dessa reação linguística enunciativa, né, desse movimento da linguística enunciativa, o que eles começaram a fazer? Trazer exatamente esses dois aspectos, o falante e a situação, para que fosse analisado dentro do enunciado. Então, a partir do momento que eu falo assim, hoje o dia está ensolarado. Isso é um enunciado. Ou quando eu falo assim, oi, quanto custa este sapato? Eu estou abrindo margem aí para um enunciado. Então, isso é a linguística enunciativa. É a linguística trabalhada, estudada a partir de enunciados. E o que esse movimento veio fazer? Trazer exatamente isso. Trazer a figura do falante e a figura da situação. Porque eles falaram assim, eles começaram a pensar o papel do outro na comunicação, né? E também eles começaram a pensar o papel da língua, do outro e da língua na relação entre os participantes da comunicação, né? Então seria o papel do outro e o papel da língua na comunicação. E a gente vai ver quais são essas teorias aqui, que é a teoria socio-interacionista da linguagem e a análise do discurso. O que eles fizeram aqui? Resumindo, o movimento da linguística enunciativa, ele trabalhava muito o falante e a situação. Além do falante, que era a peça fundamental, ele também analisava a situação. Esse movimento veio trazer esses dois elementos. E aí, as teorias da linguística começaram a pensar a partir daí, já colocar uma visão em cima do interlocutor e também da linguagem. Então, mudando tudo aqui, como eu vinha dizendo, a linguística enunciativa, ela abarca várias teorias, sendo que essas teorias elas têm o objetivo comum de inserir no estudo o falante e a situação em que este falante está inserido. Essas teorias que fazem parte dessa linguística enunciativa, elas buscam olhar o outro na comunicação e a mensagem também que envolve as partes na comunicação. Só que aqui a gente vai enfatizar duas teorias que, embora elas façam parte deste movimento, dessa linguística enunciativa,
que tentam contornar essa situação da comunicação, elas divergem entre si sobre alguns pontos. E quais são essas teorias? É a teoria do interacionismo, a teoria socio-interacionista e a análise do discurso. E vocês vão perceber então o seguinte, ambas as teorias fazem parte desse movimento da linguística enunciativa, que vieram trazer elementos, conceitos de Saussure, de Ferdinand Saussure, em que ele tentou mudar essa ideia de que o falante, o locutor, ele tinha que exercer sempre esse papel primordial de apenas informar, não é? E aí o que elas fazem? Elas resgatam esses dois conceitos de Saussure, que é o falante e a situação. E agora vou mudar tudo aqui para a gente analisar criteriosamente essas duas teorias, tá bom? Vamos dar sequência aqui com a nossa teoria socio-interacionista, muito importante. E resumindo esta teoria, o que ela veio fazer? Ela veio dar voz ao ouvinte, isso mesmo. Ela olhou para aquela forma de comunicação anterior, em que uma pessoa falava, aquele monólogo, sabe? Só aquela pessoa tá cheia de razão, aquela situação que a pessoa fala, a gente, ou melhor, nem se manifesta, né? Só apenas escuta. Aqui ele falou assim, não, você ouvinte, você vai interagir. Por isso que ela é socio-interacionista, porque para ele, para o Mikhail, e esqueci de apresentá-lo, né? Que encabeçou essa teoria, para o Mikhail, a linguagem, ela deixa de ser apenas uma fala, uma expressão de um interlocutor, daquilo que ele pensa, daquilo que ele aspira, que ele deseja, enfim. E não, calma, para ele, a linguagem, ela é muito mais que isso. Para ele, a linguagem, ela exerce um papel social e interativo. O que é isso? Ela vem para interagir as pessoas. Então, é como se ele desse a mão ali pro ouvinte, desse um tapinha e falasse, não, vai, pode comunicar também, você também tem direito de falar, fala aí, o que você tá fazendo com essa mensagem que tá te dando aí? Processa ele e se expressa, fique à vontade no diálogo, manifeste-se também. Então, ele resume a linguagem como sendo algo social e interativo. Em outras palavras, para ele, a linguagem é uma prática social e interativa. E olha que legal isso, né? É muito bonito isso. Claro que a gente vai ver outros estudos aí. Mas isso que ele faz, esse pontapé que ele faz, como colocando a linguagem como algo de cunho social, que tem essa finalidade de aproximar pessoas através da interação, é bem interessante. Então vamos lá, o que ele mais diz aí? O que nos cabe aqui no estudo dessa teoria socio-interacionista? Nos cabe analisar, estudar a linguagem e o falante, porque é exatamente isso que o Mikhail faz, né? É isso que ele faz. Ele foca no falante e foca na linguagem. Qual que é a função que essa linguagem tem aí pra gente? Né? Para ele, a linguagem, ela é uma prática. E aí ele começa a estudar como as partes praticam a linguagem. Como que o ouvinte recebe essa linguagem? Como que o ouvinte, ele consegue, ao receber essa mensagem, o que ele faz com essa linguagem? Então é a resposta que ele dá nessa prática. O que ele faz? Ele começa a estudar, de fato, as pessoas ali praticando a linguagem. Por isso que ele a denomina como social e interativa. E aí ele começa a afirmar que o ouvinte, ele deixa de ter um papel passivo. Lembra que a gente falou que era uma característica naquela época da comunicação? Era o ouvinte com papel passivo. E ele, ao dar voz, e eu digo voz no sentido de vez, de abrir esse precedente,
para que o ouvinte consiga formular também ali um raciocínio sobre aquela mensagem, se posicionar, seja negativo ou positivamente, em relação àquela mensagem que ele recebe do locutor. Ele dá ao ouvinte um papel de sujeito, de ativo na comunicação. E não só de quem recebe, mas quem pratica. Olha que legal isso, né? Isso é bem interacionista. Então, o ouvinte, ele começa a adotar uma atitude não mais passiva nessa interação. E aí, o ouvinte, o que ele pode fazer? Quando o locutor fala, não temos mais espaço aqui, né? Eu vou apagar aqui, só um minuto. Parece parte que a gente já viu, já sabe que é uma prática social. Vamos ver aqui, analisa essa prática social. Ele diz assim. Falante, quando ele fala, para não colocar redundante, né? Para não deixar o texto gritante, ele elabora o que ouve, né? Então, primeiro, o que o ouvinte faz? Ao receber aquela mensagem. Bom, agora ele não mais só recebe aquela mensagem, ele vai elaborar aquela mensagem. O que é elaborar? É começar a entender aquela mensagem, não só ouvir e pronto. Ele vai elaborar aquilo que ele ouve, colocar em harmonia, organizar. Vamos colocar aqui no parênteses? Vai organizar a mensagem. Assim que ele elabora, que ele organiza aquela mensagem, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar uma resposta. Ele vai preparar uma resposta. E em seguida, ele vai reagir. Então, ele reage. Olha que papel ativo do ouvinte, que o Micael faz com que o ouvinte suba aí e assuma esse papel ativo nessa comunicação. Olha, a mensagem chegou até você, o que você vai fazer? Não é só ouvir. O que você ouviu agora, você vai elaborar, você vai organizar isso que você ouviu. Organize isso aí na sua cabeça e depois prepara uma resposta. Ah, mas eu posso. Por quê? Porque você agora tem um papel ativo nessa comunicação. Prepara uma resposta. Como que é essa minha resposta? É uma reação. Reaja a isto. Como que eu posso reagir? Qualquer jeito, meu filho. Um tchauzinho, um símbolo, um ok, um beijo, qualquer coisa. Falando, verbal. Pode ser, inclusive, verbalizando isso. Isso fica a critério do ouvinte, né? Então, essa resposta dele pode ser gestual, pode ser, vamos colocar aqui, gestual. Pode ser verbal, pode ser inclusive pelo silêncio, Mas este silêncio, ele é uma reação, ele é uma resposta para aquilo que o ouvinte conseguiu organizar daquilo que ele escutou. Até porque agora ele tem um papel, ele exerce um papel na comunicação, segundo Micael. Então, olha só, gente. Para ele, o ouvinte, ele sobe, né, e assume essa função e ele vai reagir. E para Micael, é livre essa reação. Livre em que sentido? Ele pode concordar, ele pode discordar, ele pode interromper, sim? Ele pode interromper aquele raciocínio. Às vezes a pessoa está falando, mas eu acho que a gente... Não, só um minuto. Já processei, já organizei isso, elaborei aqui. Deixa eu te cortar, completa para mim isso. Isso. É a interação, é o lado social e interacionista da linguagem. Então, ele pode completar a frase, interromper a frase, ou seja, ele vai exercer, o ouvinte vai exercer um papel ali. Tá, Kelly. Então, o que Micael faz aí nisso? Depois que ele analisa, a gente não falou aqui que o papel dele é analisar essa prática interacionista, social interacionista da linguagem? Tá, ele conclui
que ele conclui? Que a linguagem, ela é dialógica. Dialógica. E não mais como a gente... Lembra que a gente tinha dito que ela era apenas unilateral, né? Só tinha ênfase ali no locutor, mas para ele agora não, ela é dialógica. Por isso que ela é interacionista. Vamos colocar aqui, ó. Interacionista. Porque ela é dialógica. E ele ainda conclui que agora o ouvinte, ele não é mais um sujeito passivo na comunicação. Ele tem responsabilidade. Veja só, o ouvinte para ele agora exerce um papel ativo na comunicação. Por quê? Porque ele pode interromper, pode pedir para completar, ele vai reagir àquela mensagem. Então o papel é ativo e ele tem essa atitude responsiva, de responsabilidade na comunicação. Em resumo, por que ela é dialógica? Porque ele é um meio por qual dois ou mais falantes vão interagir nessas diversas esferas sociais, diversas esferas da comunicação, né? Então ela é dialógica porque duas ou mais pessoas vão interagir nessa comunicação aí. Vamos colocar um exemplo de enunciado? Uma pessoa chega na loja e ela fala assim: oi, tudo bem? Quanto que está custando essa bolsa? É um enunciado. E aí o vendedor, ele vai vir e vai se posicionar, vai participar desse enunciado, vai falar: essa bolsa custa R$200, porque é de couro, veio da Índia, sei lá de onde que veio, né? Ele vem exercer esse papel responsivo aí nessa comunicação. E é muito exemplo disso no compra e venda, porque as pessoas vão interagir. Veja só, há uma interação. Nesse exemplo de compra e venda, há uma interação entre as partes. O que ele muda, então? Ele muda 3 conceitos. Na verdade, ele não muda, ele dá ênfase nessa teoria dele. A teoria dele parte do pressuposto da análise de 3 conceitos, da importância de 3 conceitos. O ouvinte, que agora exerce um papel ativo e responsivo na comunicação, não somente mais passivo. A própria comunicação, porque para ele a comunicação é interativa, a comunicação para ele é dialógica, a comunicação para ele é interacionista. E também a linguagem, por quê? A linguagem aqui não é mais aquele instrumento de uma pessoa, de fala de uma pessoa. Ela não é mais um instrumento. O que ela é? Ela é uma prática. Ela deixa de ser um instrumento para ser uma prática social e interativa de comunicação. Tudo bem? Tudo certo até aí? Vamos passar agora para a nossa próxima teoria? Se já estava bom, as coisas agora vão melhorar aqui na análise do discurso, da teoria do discurso, porque essa segunda teoria, que é a análise do discurso, ela veio para dar um plus, a cereja lá do bolo. Ela veio para mexer com a imaginação, justamente o imaginário. O imaginário das pessoas que estão inseridas numa comunicação. Vamos ver como é que ela fez isso? Veja bem, ela olhou para a teoria socio-interacionista e falou: olha, eu concordo em parte aí, tudo bem, eu concordo realmente que o ouvinte ele tem que ter um posicionamento mesmo, eu concordo com muita coisa que você falou aí, né, de que não interessa só aquela pessoa que enuncia, interessa todo o conjunto, enfim. Só que ele falou assim: mas eu ainda não vou ficar nessa zona de conforto. Eu não vou muito concordar com essa relação aí de que o sujeito, o falante, ele é o centro, tudo bem, tem que ser analisado ali no centro, o ouvinte ele vai ter o papel, e que a comunicação vai ser só esse negócio interacionista, que a pessoa um fala, o outro vai e processa
Não, o discurso, ele disse, não, o discurso para mim não significa isso, não. O discurso para mim é muito mais do que esse socio-interacionismo. A linguagem, ela vai muito além do que essa questão social, essa prática social e interacionista. Não, tem a ver com uma história e tem a ver com o inconsciente. Por isso que, inclusive, essa teoria ela tem por base a própria psicanálise. A linguística também, claro, o marxismo também, mas a psicanálise que vem fazer esse diferencial aí. Por quê? Para ele, o que muda não é essa questão de interação, não é essa questão de o sujeito se pôr também ali empiricamente, de enunciar as coisas, mas para ele o que muda aqui é como o homem ele se constitui como sujeito. Em outras palavras, é como o homem consegue formar ideologias, como que o homem consegue, enquanto sujeito de um discurso, de uma comunicação, ter aí, vamos dizer, fiéis seguidores, ter pessoas que compram mesmo ali a ideia dessa pessoa, porque ele tem um belo de um discurso. E o que ele faz para ter esse tal desse belo desse discurso? Ele mexe com o imaginário da pessoa. Vamos colocar na situação de hoje. Nessa época aí da pandemia, a gente, foi hoje, né, que o presidente, o Bolsonaro, ele editou a medida, enfim, que ele suspendeu, que as empresas elas pudessem suspender o pagamento dos salários para os seus trabalhadores durante 4 meses. Por causa da pandemia, porque os comércios estão fechados, as pessoas não estão trabalhando. E aí tudo se dividiu, mas é muito desproporcional, porque o trabalhador, coitado, ele é a ponta fraca da corda ali, né? Sempre sobra para ele ali. E vai viver de quê? E essa família que vive com um salário mínimo? Perto, a gente está comprando com a empresa, que obviamente tem fundos, 1 mês para a empresa, 2 meses, enfim. Já o outro lado tem gente que vai levantar a mão e falar assim, não, concordo com o presidente, as empresas não vão dar conta de pagar os funcionários por 4 meses, tem um plano de gestão, elas precisam depois estar aí aptas para reerguer a economia, então não tem como pagar esses funcionários, enfim. O que essa teoria faz? Ela fala assim, ó, ok, são válidas as duas posições, os dois posicionamentos são válidos. Essa teoria está preocupada com qual que está certo e qual que está errado? Não. Essa teoria, ela está preocupada com o sujeito que consegue ter esses adeptos. No caso aqui, vamos dividir bem. Vamos supor que a gente está falando aqui de um representante da classe das empresas, né? do empresariado. E a gente está falando também de um sindicalismo, representante de um trabalhador lá. E isso divide. Claro que os trabalhadores eles vão comprar aquela ideia do sindicato que está representando, do seu representante. E obviamente que as empresas elas vão comprar a ideia também dos seus representantes. Então, cada um vai tender para um lado. Cada um vai defender aquilo que tem mais a ver com o que ele necessita, né? De acordo com o que convém, não é mesmo? Cada um vai defender aquilo que lhe convém. E aí o que ele diz? Ele diz que isso são fatores sociais, históricos, obviamente, e são fatores sociais, porque tem a ver ali com o contexto social que aquela pessoa está inserida. E anote aí, essa teoria, ela se preocupa com o modo como o homem se constitui um sujeito que determina a realização do seu discurso. É como o homem consegue ser aí senhor de uma razão a partir de um discurso. É isso que ela analisa. Não é quem está certo, quem está errado, não é que se relaciona, se interage, se não interage, se há uma prática, se não há uma prática. Não. É como o senhor do discurso, a pessoa ali que convence, ela consegue formar ideologias,
ela consegue também mexer no inconsciente das pessoas e ela consegue, como que ela consegue sustentar o seu discurso? É tanto que, diferente lá da interacionista, porque o que a interacionista ela olha? Ela olha é o quê? Né? A interacionista, ela olha sempre o que é dito, o que é falado, é a análise dela. Aqui não, aqui, diferentemente daqui, nessa teoria da análise do discurso, ela analisa como é dito. Como é dito. É o tal da coisa. Tem gente que vem de casa até pegando fogo. Isso aí é análise do discurso. Essa análise do discurso, ela centra exatamente isso. Como é que o sujeito consegue, não é mesmo? Mas é exatamente isso. É como diz. É a forma que diz. E não o que ele diz. Tá? E isso está aí como definidor dos excelentes profissionais, né? Essa teoria, ela é tão importante porque ela é a teoria apta a formar os grandes oradores. É ela que dá essa liberdade de as pessoas formarem suas convicções, suas opiniões, ou seja, criticarem a realidade. Então não é só interagir, vamos interagir, vamos só interagir, não, peraí, vamos criticar a realidade, vamos formar ideologias, vamos ser oradores eficientes, por quê? Porque eu consigo estar inserido na sociedade e criticar essa sociedade, né? E eu consigo fazer com que as pessoas comprem a minha ideia a partir do meu discurso. Olha isso. Isso é muita cara do direito, né? Eu coloquei aqui que essa teoria ela se baseia no empoderamento da linguagem. Para eles, a linguagem ela é muito além de uma prática de interagir com pessoas, mas ela é de empoderar. Isso é uma verdade, gente, porque às vezes é a forma que a pessoa diz. A forma com que ela fala é bem mais importante do que o que ela fala. Eu sempre costumo dizer que os dois. Também tem que falar lindamente uma bobeira. Tem que ter convicção, tem que estar pautado em quê? Mas ela quer dizer exatamente com o empoderamento. Por quê? Porque o objetivo dele é atingir, a partir do imaginário, atingir o interlocutor, fazer o interlocutor pensar. Olha só, a interacionista, ele apenas dá voz para o interlocutor. Fala, você dá uma resposta aí, meu amigo. Dá uma resposta aí sobre esse enunciado. Manifeste-se sobre esse enunciado de forma assim, de dar uma resposta, como naquele caso da cumprimento. Aqui não, aqui mexe tanto com o imaginário, essa capacidade que o sujeito ele tem, e de Witzel, que a gente fala muito bem disso, essa teoria fala, a capacidade que ele tem de, antes mesmo de ele soltar um enunciado, de ele enunciar algo, ele busca conhecer o interlocutor. Olha só. São jogos, né? São jogos. Seria essa capacidade que o sujeito tem de antecipar o seu locutor, ou seja, de se colocar no lugar dele para dirigir o discurso. Vimos isso nas funções da linguagem. Antes de eu me discursar, calma, deixa eu me colocar no lugar ali, deixa eu ver para quem vai ouvir. Quem é que vai ouvir a minha mensagem? Lembra que a gente falou? Tá. E também sobre a relação de força, claro, obviamente também, que já está ligada à questão histórica, né? Do lugar onde se fala, como você vai conseguir se impor aí no seu discurso, puxando o nosso raciocínio. A sócio-interacionista, ela utiliza a linguagem, ela analisa a linguagem enquanto prática social de interagir pessoas socialmente, todas as dimensões, e o ouvinte ele possa sim dar uma resposta para aquele enunciado, né? Não só ouvir, mas dar uma resposta para aquilo ali, interagir com a pessoa. Okay. Aqui não, aqui é questão de formar convicções, primeiro se conhecer o lugar do outro, obviamente saber onde que vai pisar, se formar enquanto sujeito dominante de uma linguagem e utilizar isso num belo discurso, né? E sair da questão meramente também de interação e fazer com que o sujeito ele consiga comprar aí a sua ideia, porque é voltada para a psicanálise, para o convencimento do interlocutor. Tudo bem, pessoal? Fechamos aqui a nossa aula com essas primordiais teorias que fizeram esse reboliço
na nossa linguística enunciativa, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula, então. Um abraço, forte abraço e até a próxima.